Nesse segmento, nós vamos continuar a nossa discussão sobre a história das políticas públicas de saúde no Brasil e vamos abordar a nossa primeira experiência democrática, período que ocorre após o final da Era Vargas, né? Portanto, de 1945 até o golpe militar de 64, certo? É importante a gente entender que Vargas depois vai retornar, né, à presidência, contudo eleito, né? E ele é responsável por desmembrar o Ministério da Saúde, né? Lembram que quando Vargas cria o Ministério da Saúde, ele é chamado de Ministério da Educação e Saúde Pública. Nós vamos ter um Ministério da Saúde autônomo apenas a partir de 53, certo? Como característica geral desse período, nós observamos a persistência da dicotomia entre as atividades preventivas e curativas, e também a persistência do modelo conhecido como sanitarista campanhista, certo? Temos aqui uma foto da época, né, mostrando a construção de Brasília, que foi um fato bastante relevante e relaciona-se com a importância que se deu à época a buscar uma aceleração do desenvolvimento brasileiro, né? Principalmente pela ocupação de novas áreas do território, pelo desenvolvimento de transportes mais modernos, de uma indústria também mais moderna, mas também mantendo uma base da produção agrícola muito forte ainda. Bom, existe uma influência muito grande do modelo norte-americano quando se pensa em saúde individual durante esse período histórico, né? A partir desse momento que vão ser construídos no Brasil os grandes hospitais, a ideia de aquisição de novos equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de ponta, e também começa a ocorrer uma concentração desses grandes hospitais e desses equipamentos mais modernos nas áreas urbanas, certo? Até porque, para as construções e aquisições, os empresários da época precisavam pensar em economia de escala. Portanto, era bastante interessante, ou era mais interessante, concentrar, né, a assistência à saúde nas áreas urbanas. E observa-se, né, um fraco investimento em postos de saúde, em consultórios, em ambulatórios. Ou seja, dentro desse período histórico, nós temos um predomínio da assistência à saúde hospitalar. Os IAPs, né, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensões, eles vão construir os seus próprios hospitais, tá? Então, eles não vão mais apenas ser compradores de serviços de hospitais privados, mas eles também vão construir seus próprios hospitais, e aí é que nós vamos, né, ter um novo impulso, ou um impulso extra para a construção dessas instituições. Surge também a medicina de grupo, né? Ou seja, surgem também as primeiras ideias e a primeira organização de planos privados de saúde. Bom, existe a ideia de crise de previdência, né, de necessidade de reforma, não é um problema novo, né? Já nesse período histórico, né, entre 45 e 64, já se observa uma crise da previdência. Por quê? Porque havia uma tensão muito grande, né? Começa a surgir uma tensão entre os modelos de seguro social. Aí vocês devem se lembrar que o modelo de seguro social é aquele que quem contribui tem direito ao acesso, né? E o financiamento é tripartite: Estado, trabalhadores e empresas, né? Então há uma tensão entre esse modelo e o modelo da Seguridade Social, que é aquele modelo em que o acesso é para todos, né? E o que faz a regulação do acesso não é mais a capacidade de pagar ou a capacidade de trabalhar, mas é a necessidade, tá? Então ocorre o quê? Ocorre que muitas daquelas pessoas que começaram a trabalhar, né, na década de 20, na década de 30, né, pessoas que
que contribuíram para os IAPs, elas vão começar a se aposentar nesse período histórico. E aí começa a aparecer problemas, porque esses inativos e os pensionistas, né, ou seja, as pessoas que eram esposos, esposas, filhos, né, de pessoas que contribuíram anteriormente, vão começar a exigir e a ser cobertos pela assistência médica previdenciária. Tá? Ou seja, ocorre uma ampliação de cobertura sem um aumento de arrecadação. O resultado, né, é uma crise previdenciária, tá? Que se relaciona, né, a alguns fatores demográficos, mas também a fatores da própria maneira como esse modelo de seguro social é organizado. Né? Vocês devem lembrar que o modelo de seguro social ele tem uma certa característica excludente. Né? E as pessoas que não estavam cobertas buscaram, desejavam essa cobertura. E aí começa uma tensão entre essas duas maneiras de se organizar a proteção social. Certo? No mais, ocorre um fato muito importante, que é a diminuição dos casos novos das doenças transmissíveis. Tá? O Brasil começa, nessa época, né, a iniciar o seu processo de transição epidemiológica, e aí há uma discussão, né, que inicia-se na época. Será que foram as campanhas, né, dentro da modalidade do sanitarismo campanhista, que conseguiram fazer com que os casos novos de doenças transmissíveis diminuíssem? Ou será que foi o desenvolvimento social? Né? Será que foi a melhor renda, as melhores condições sociais, melhores condições de habitação, ou melhores condições de higiene, de renda, que permitiram a diminuição das doenças transmissíveis? E aí, essa é a discussão trazida pelo sanitarismo desenvolvimentista. Então, duas perspectivas, né, que existiam na época para discutir quais eram as causas dessa diminuição dos casos novos das doenças transmissíveis. Certo? Em 56 é criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais, e a gente começa a observar uma sobreposição de suas atividades à CESP. Né? Esse departamento ele tem guardas sanitários, né? Uma figura que, com o passar do tempo, vai se transformar, vai passar por várias metamorfoses, até chegar ao nosso agente de endemias, né? Ultimamente. E a ideia de ter esses guardas polivalentes, né? De ter um funcionário que conseguisse trabalhar diferentes endemias, relacionava-se principalmente à possibilidade de diminuir custos. Bom, alguns pontos mais gerais, né, e que marcam o final dessa primeira experiência democrática, né, principalmente aí durante o governo do João Goulart. A ideia de reformas de base, né, que de certa forma foram um dos estopins para o golpe de 1964, né? Então, a ideia de que era necessária uma reforma agrária, de que era necessária uma reforma urbana, de que era necessário um conjunto de mudanças mais profundas na sociedade. Tá? A terceira Conferência Nacional de Saúde ocorre em 63 e traz como proposta, já nessa época, a necessidade de municipalizar a saúde. E é nesse momento histórico que também há uma outra teoria da saúde e da doença chamada de o círculo vicioso. Né? A ideia de que pobreza e doença estavam relacionados. Né? Então, uma população doente produz menos, né? Por produzir menos tem menos riqueza, e por ter menos riqueza se transforma ou se mantém numa condição de menor renda e menor produtividade, e, portanto, mais pobreza. Né? Então, a ideia é que exista, né, a ideia muito debatida na época, é que existia esse círculo vicioso entre pobreza e doença. Por fim, outro ponto importante a ser discutido é a implantação de empresas estrangeiras no Brasil, entre elas empresas
relacionadas ao material médico hospitalar, produção de medicamentos, insumos, etc. E a remessa de lucro de muitas dessas empresas, né, para o estrangeiro. E aí, o governo João Goulart vai trazer propostas de limitar essas remessas de lucro, né, para que essas empresas tenham que investir os lucros aqui no Brasil, ou reinvestir aqui no Brasil. Isso não foi restrito às empresas relacionadas à saúde, mas também empresas automobilísticas, empresas de bens duráveis, né? Todas essas empresas remetiam lucros para o estrangeiro. E uma das discussões fortes do governo João Goulart era que esses lucros não devessem ser remetidos para o estrangeiro, mas serem reinvestidos aqui no Brasil. Tá? Então, de certa forma, há um contexto de muita tensão, né, tanto dentro da saúde, né, com essa proposta de municipalização, com a compreensão de que pobreza e saúde se relacionam, quanto no aspecto mais ampliado, quando se fala sobre reforma agrária, reforma urbana, controle dos lucros das empresas, né, impedir que esses lucros fossem remetidos para o exterior. Então a gente vê que no início da década de 60 nós temos um cenário político bastante tenso no Brasil, que vai ensejar o golpe de 64. Bom, e quanto ao Ceará? Não há muita novidade durante esse período, certo? O modelo campanhista ele vai chegar num estágio dito burocrático, ou seja, não vai trazer muita novidade, nós vamos ter, na verdade, uma rotina daquelas ações que já eram prescritas e realizadas anteriormente, e nós vamos observar um desenvolvimento da rede privada, principalmente com a possibilidade de conveniar essa rede privada aos IAPs para fornecer serviços para aquelas pessoas que eram cobertas pelo Seguro Social. Ok? Chegamos aqui ao fim de mais uma etapa histórica das políticas de saúde no Brasil e no Ceará.